Olá, tudo bom? Alunos do nono ano, tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo por aqui também. Vamos seguir então gravando mais uma aula, né? Vamos falar agora do nono ano, vamos conversar um pouquinho sobre radicais, né? Já vimos aí potenciação, propriedades da potenciação, né? Que é muito importante para facilitar alguns cálculos. E agora eu quero ver com vocês, então, exemplos, né? E revisão de radicais, tá bem? Vamos para a aula então? Estou usando então o livro didático de vocês, que vocês têm acesso aí, né? O livro didático. Deixa eu botar aqui a tela que eu não botei, né? Oxi, agora sim, meu querido. Ia gravar já errado. Vamos embora. Né? O livro didático da Conquista da Matemática, FTD, Programa Nacional do Livro Didático 2020 e 2023. Esse conteúdo está na página 36, tá? Algumas imagens aqui também é do FreePic, citando as fontes aí. Radicais, então, é o nosso próximo conteúdo. Tá? Você tem que fazer o quê? Pegar seu caderno, assistir essa aula aí, transcrevendo esse conteúdo para o caderno, tudo que você escreve, você assimila muito melhor, não é? Vamos começar com radicais? Primeira coisa que a gente vai ver é a raiz enésima de um radical, né? Raiz enésima de um número real, a raiz enésima que está no radical. E a radicação, os radicais têm tudo a ver, ou a radiciação tem tudo a ver com potenciação. Por quê? A radiciação é o inverso da potenciação, e a potenciação pode virar uma radiciação. Há essa troca, assim como a adição é o inverso dela, a subtração, e a subtração se comprova com a adição, a radiciação tem a mesma função na matemática. Vamos lá. Considere o número real A, né, o conjunto dos reais. Pode ser números negativos, pode ser números com vírgulas, pode ser, né, números fracionários positivos e negativos. E o número natural n, com n maior que 1. A raiz enésima de um número natural, de um número real A, é indicada pela expressão. Então vamos trazer a expressão aqui. Estou dizendo que considera o número real A, sendo ele pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser fração, pode ser número decimal, qualquer aqui dentro desta raiz, né? E que o n, este n representado aqui em cima, tem que ser um número maior, natural maior que 1. Pode ser o 2, o 3, o 4, o 5. Então tem que ser um número natural, né? Números naturais são números inteiros, tá? Maior que 1, tá bem? Lembrando então alguns itens da radiciação, né? A gente chama esses dois elementos, o A que está dentro da raiz e o N que está ali em cima do radical, a gente chama o seguinte: o N vai se chamar sempre índice. Então, em algumas propriedades da radiciação, eu vou dizer o índice tal, né? O índice tal. E o que está dentro do radical ali se chama radicando. Tá? O valor que está dentro do radical se chama radicando. E o resultado, então, se chama raiz. Né? Eu não cheguei a botar aqui, mas o resultado se chama raiz. Tá bem? Anotou essa tela aí? Próximo. Então, para examinar esses conceitos de raiz enésima e como se acha uma raiz enésima, né? A gente vai separar o estudo em dois casos. O primeiro caso é quando o índice for par, né? E depois o caso quando o índice for ímpar. Então tem duas coisas que eu tenho que analisar. Eu tenho que sempre olhar para o índice, quando ele for par e quando ele for ímpar. Por quê? Quando o índice for par, a resposta é sempre positiva. Tá? Se dentro do radicando tiver um número negativo e o índice for ímpar, a resposta é negativa. Se dentro do radicando tiver um negativo e a resposta for se o índice for par, não existe raiz no conjunto dos reais. Tá bem? Então, olha só o que eu estou dizendo. Se dentro do radicando... Bom, se o radicando for positivo, não importa. Tranquilo. Agora, se o radicando for negativo e o índice é par, não existe resposta real. Agora, se o radicando for negativo e o índice for ímpar, existe uma resposta real. Tá bom? É esses casos que a gente vai ver e relembrar um pouquinho a potenciação. Então, no primeiro caso, o n é par. Beleza, o n é par. O índice é par. Quando o número real A é positivo,
Ó, quando eu estou dizendo o A é positivo, né? Como é que eu sei que é positivo? Quando não aparece sinal de positivo. Se não tem um sinalzinho antes do número, ele é sempre positivo. E o n é um número natural par diferente de zero. A expressão raiz quadrada de A na n é igual ao número real positivo B, tal que B na n é igual a A. Né? Então, aí, ó, a resposta elevado ao índice dá o radicando. Viu aquela função que eu falei no início? A resposta que eu tiver elevada ao índice dá o radicando. É isso que a gente vai começar a comprovar aqui. Bom, como é que eu acho, então, os valores, né? Por exemplo, da raiz quadrada de 49. 49 está fácil, né? Um número que multiplicado por 2 vezes dê 49. Por que 2 vezes? Porque o índice é 2, né? Professor, mas o índice não estava aparecendo, o senhor escreveu agora. Sim, meu querido. Sempre que não aparecer índice, ele é sempre 2, tá? Não apareceu índice, é um índice 2. É um índice 2. Bom, que número, então, que multiplicado por ele mesmo dá 49? Conceitos matemáticos. Você vai me dizer que 7. Beleza, a resposta é 7. Por que 7? Por que 7? Pois, aquilo que eu falei, ó. O que eu falei? Pois o resultado, qual é o resultado? 7 elevado ao índice 2 é igual a quanto? É o 7 vezes 7, que resulta quem? Resulta o radicando, resulta 49. Tá? Comprovando, então, que raiz quadrada de 49 é 7. Bom, segunda situação. Agora o índice é 6. Que número que eu colocar em sequência? Um número que eu repita ele 6 vezes, que fazendo o produto deles dê 729. Pô, aí isso me complicou, né, professor? Aí ficou difícil. Tem que me lembrar como é que eu vou fazer. Fácil, pessoal. A gente vai usar uma técnica chamada de decomposição de fatores primos. Decomposição de fatores primos, tá? A gente vai começar então aqui. O que é a decomposição de fatores primos? Mas eu posso chegar na calculadora e fazer na calculadora? Até pode. Posso até mostrar a calculadora para vocês aqui, ó. Você sabe que vocês têm a calculadora normal e tem também a calculadora científica, né? Científica tem mais função, tá? Vamos demonstrar primeiro na calculadora. Eu posso chegar e perguntar, então, a raiz, né, de um número 729. Então, primeiro eu entro com o radicando, 729. Depois eu entro com esse símbolo aqui, ó, que é a raiz, né, de x elevado na y, índice y e x, de índice y e x. O que quer dizer? Eu entrei com o valor do radicando, vou clicar nessa função e agora vou entrar com o valor do índice. O índice é 6. Eu vou pedir o resultado. Então, a 729, a raiz quadrada no índice 6 é 3, tá? Na calculadora. Vamos demonstrar na canetinha aqui? Vamos lá, então. Então, fatoração por 729, fatoração por números primos. Aqui meu risquinho não está bem reto, mas tudo bem. Nem sei se dá para fazer risco reto nesse aqui, não sei. Não tem problema. Vamos lá. Borracha aqui, vou apagar um pouquinho. Então, 729, os números primos são quem? Você se lembra aí, aluninhos do nono ano? O primeiro número primo é o 2, depois é o 3, depois é o 5, depois é o 7. E assim vai. Quem que é o número primo? É o número que tem um divisor, né? Todos eles são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Tá? Isso é o número primo. Bom, 729 é ímpar. 9 é ímpar, não dá por 2, então descarta o 2 por enquanto. 729 será que dá por 3? Lembre, quando eu somo os algarismos, 7 mais 2 mais 9. Quanto que dá essa soma? 7, 8, 9, 9 mais 9 dá 18. Vamos somar a resposta de novo, 8 mais 1, até eu ficar com um único número. Fiquei com o número 9. Quando essa soma dá 3, 6 ou 9, este número dá para dividir por 3 com certeza. Este número dá para dividir por 3 com certeza. Tá? Seguindo o nosso rascunho, vou usando esse campo em branco aqui. 729 dá para dividir por 3, dá uma conta exata.
Quanto que dá? 7 por 3, você vai me dizer que dá 2. 2 vezes 3, 6. Sobrou uma. Abaixando 2. 12 por 3, 4 vezes 3, 12. Sobrou nada. Abaixo 9. 9 por 3 3 vezes 3, 9. Não sobrou nada. Então, nós temos um resultado de 243. 243, será que dá por 3? Vamos fazer aquela soma. 2 mais 4 mais 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, terminou em 9. Então, com certeza dá para dividir por 3. 24 por 3, você pode fazer de cabeça aqui. 24 por 3 dá 8. 8 vezes 3 é 24, não sobra nada. Abaixo 3, 3 por 3 é 1. 81. Tá? 8 mais 1 é 9, ainda dá por 3. 81 por 9. Bom, né, como tem um resto ali, vamos montar 81 por 3. 2 vezes dá 6, 3 vezes dá 9, então tem que ser 2. 2 vezes 3, 6, sobrou 2, né? Abaixo 1, 21 por 3 é 7. 27. E aí já começa a ficar mais fácil, porque 27 já tem no lápis tabuado aí, né? 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Pronto. Tá? Então, qual é a raiz sexta de 729? Qual é a raiz sexta de 729? É o número 3. Pois, até comprovou isso na calculadora, né? Pois, vamos responder aqui. O que acontece? Pois, o resultado elevado no índice é igual. Quantas vezes eu repeti esse índice? Uma, essa base, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente fizer essa multiplicação, o resultado é 729. Tá? Raiz oitava de 256. Raiz oitava de 256. Vamos com o mesmo raciocínio. Tá? Vou apagar aqui a borrachinha. Tá? Vou apagar aqui em cima e vou deixar a decomposição de números primos ali embaixo. Vou deixar os números primos aqui, pra gente lembrando. Eu vou apagar alguns rascunhos, e esses rascunhos vocês deixam no caderno de vocês, tá? Vamos comigo então. Vou pegar aqui a canetinha de novo, vou pegar uma canetinha azul agora para fazer diferente. Bom, então tem que fatorar 200. Professor, tem que aparecer essa fatoração? Sim, meu querido, tem que aparecer. Tá bom? Tem que aparecer. Vou tentar fazer um risco aqui mais ou menos reto. Domínio da caneta, né? Canetinha aqui da mesa digitalizador que você conhece, né? Bom, vamos ver. 6 é par, ó, um número par. O número par começa com 2, então. 2. Qual é a metade de 2? É 1. Qual é a metade de 5? Você vai me dizer 2 para cada lado e sobra 1. Coloque esse 1 que sobra aqui. Ó, 2 para cada lado e sobra 1. Então eu vou apagar, eu ia escrever um 4 ali já. Vou apagar aqui, vamos fazer de bonitinho, né? Só porque eu tô com tempo. Você tá com tempo? Eu tô com tempo aqui. Dá por 2. 2 para cada lado e sobrou 1 que eu botei ali. Metade de 16 é 8. Pronto. 8 é par. Tudo que é par dá por 2. Metade de 12 é 6. Metade de 8 é 4. Pronto. Fácil, né? Ainda 4 é par, dá por 2. Metade de 6 é 3 para cada lado. E metade de 4 é 2 para cada lado. Certo? Ainda dá por 2. Metade de 3 é 1 para cada lado e sobra 1. Esse 1 que sobra eu boto aqui. Metade de 12 é 6. Ainda 6 é par, dá por 2. Metade de 16, você já viu que é 8. Metade de 8 é 4. Metade de 4 é 2. E 2 só dá. Metade de 2 é 1. Acabou. Então, quer dizer que raiz oitava de 256 é quanto? É 2. Pois, o que acontece? Pois, o resultado elevado ao índice é igual. Quantas vezes você repete essa base? 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É igual a 256. Quantas vezes tem essa base? 8. Aqui, quantos números tem aqui? Aqui eu botei um 2, né? Errei. Aqui
É um 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Mesma coisa que está aqui. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Quer testar na calculadora comigo? Vamos abrir a calculadora aqui. Opa! Abrindo a minha calculadora. Tá aqui. Limpar o último resultado. Deixa eu botar a tela lá de novo. Agora sim, vamos tentar só puxar a calculadora. Aqui. Estava fazendo então 256 na científica. Entrei com radicando. Vou entrar com índice. Esta função aqui, índice 8, é igual a 2. Tá? Tranquilo? Confirmei o meu resultado e demonstrei. Isso é importante. Demonstrar que você sabe fazer a decomposição. Já vimos então que não se define a raiz quadrada de um número real negativo. Aquilo que eu falei. Se ali dentro é negativo e o índice é par, não tem resultado. Não tem resultado. Tá? Deixa eu pegar meu marca-texto para ir falando. Pois, se levarmos um número real ao quadrado, não obtemos um número real negativo. Esse fato se estende quando temos a raiz quarta, ou a raiz sexta, ou a raiz oitava, né? E assim por diante de número real negativo. Tá? Observe então que 2 ao quadrado é igual a 4. E menos 2 elevado ao quadrado também é igual a 4. Não existe um número real que é elevado ao quadrado desse resultado de menos 4. Né? Dizemos então que a raiz quadrada de menos 4 não se define em R. Tá? Já vimos que não se define raiz quadrada de número real negativo. Você lembra por quê? Tá? Então tá aqui por quê. Então aqui, ó, temos um negativo aqui dentro, ó, e o índice é par. Se o índice é par, não se define em R. Não se define em R. Você vai ver isso aí lá adiante. Lá no ensino médio você vai ver outra definição. Mas por enquanto, não se define no conjunto dos reais. Aqui, ó. Raiz negativa de 81. Raiz negativa, radicando menos 81. O índice é par. Não se define em R. Tá? Anote essa tela para você se lembrar. Estou dizendo. Radicando negativo, índice par. Não se define em R. Não existe uma definição nos reais. Tá bom? Vamos então, é importante anotar a diferença entre as expressões. Ó. Duas coisas, é igual lá na potenciação. Quando o negativo está dentro de um parêntese e quando o negativo está fora do parêntese. Quando o negativo está dentro do parêntese, eu faço análise de sinal. Se o expoente é par, dá positivo. Se o expoente é ímpar, dá negativo. Quando o negativo está fora do parêntese, esse negativo acompanha com a resposta. Acompanha a resposta. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Temos menos raiz de 9, menos raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 negativo. São duas coisas diferentes. Tá? A raiz quadrada menos raiz quadrada de 9, qual é a raiz quadrada de 9? O número que multiplicado por ele mesmo de 9 é 3. 3 vezes 3 é 9. Então, logo, olha, raiz quadrada menos raiz quadrada de 9 é o oposto de raiz quadrada de 9. Logo, então, a raiz negativa antes do símbolo, antes do radical, de 9 é 3. Olha que o símbolo acompanhou a resposta aqui. Ó. Fiz o radical 9, deu 3 e o símbolo acompanhou a resposta. Agora, aquela história. A negativo dentro do radicando. Negativo dentro do radicando. O índice aqui é par ou é ímpar? Professor, eu não estou vendo o índice. Eu não sei lhe dizer se é par ou ímpar. Lembre-se, sempre que o índice não aparece, é um 2. Então, o índice 2 é um número par. Se aqui é negativo, aqui em cima é um número par, não se define no conjunto dos reais. Tá? Não se define, então é diferente. Agora o segundo caso, meus queridos. O segundo caso é o seguinte. Tá? Quando o índice é ímpar, bom, aí sim, aí muda um pouquinho a história. Quando o índice é ímpar, este resultado vai existir negativo. Quando o índice é ímpar e dentro do radicando é negativo, vai ter uma resposta nos reais. Tá bom? É isso que a gente vai falar agora. Dado o número real A e o número natural N, a expressão de A na N é igual ao número B, tal que B na N é igual a A. A gente está repetindo aquele conceito que eu tinha falado. Veja alguns exemplos, então. Vamos ver alguns exemplos, tá? Aqui está até cortado. Vou completar já o meu radical aqui, que ficou cortadinho, não sei porquê. Aqui, ó. Aqui.
Tá bom. Bom, raiz cúbica de 8, né? O 2 é quadrado, o 3 a gente chama raiz cúbica de 8. Quanto que é a raiz cúbica de 8? O número que colocado ele 3 vezes deu 8. Bom, fácil, vamos pegar aqui. Fatorar o número 8, aquele mesmo esquema que a gente estava fazendo. Fatorando o número 8 eu tenho 8 é par, dá por 2. Dá 4. Metade de 4 ainda dá por 2, dá 2. Metade de 2 é 1. Então, ó, raiz cúbica de 8, quantas vezes o 2 apareceu aqui? 3. Então eu posso ter que escrever assim, na verdade a gente escreve assim, ó. Raiz cúbica de 2 elevado na terceira, né? A gente vai precisar disso no futuro aí, nos nossos estudos. Cortando o 3 com esse 3, ficou, a resposta é 2. Tá? A resposta é 2. Pois 2 elevado na terceira dá 8. Nem vou fazer a demonstração lá. Agora, raiz cúbica de menos 8. A raiz cúbica de menos 8. Aquela história. O radicando é negativo e o índice é ímpar. Então a resposta vai ficar assim, ó. Se eu reescrever isso aqui, eu escrevo assim: raiz cúbica de menos 2 elevado. Quantas vezes você achou 2 repetindo lá? Ó, 1, 2, 3. Corta esse aqui com esse aqui, sobrou quem? Sobrou menos 2. Tá? Então, quando o índice é ímpar, a resposta dá negativo. Se ali dentro é um negativo, o índice é ímpar, existe uma resposta no número real. Se a resposta é um expoente par e aqui dentro é negativo, não tem raiz. Não tem raiz nos reais, tá bom? Raiz quinta de 3.125. Vamos fatorar. 3.125. Vamos começar a analisar, dá por 2, pessoal? Você vai dizer, não, professor, porque 5 é ímpar, não dá por 2. Será que dá para dividir por 3? A soma dos algarismos tem que ser 3, 6 ou 9. Vamos fazer a soma aqui no cantinho. Vou fazer a soma aqui, ó. Vamos somar. 3 mais 1, mais 2, mais 5. Vamos lá. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. A resposta deu 11. Somando de novo essa resposta. 1 mais 1, 2. Se essa soma desse 3, 6 ou 9, dava por 3. Nesse caso, então, não dá para dividir por 3. Tá bom? Próximo número primo é o 5. Quando é que eu sei que dá para dividir por 5? Quando termina em 5. Né? Porque se terminasse em 0, dava por 2 antes. Então, quando termina em 5, dá para dividir por 5. Então, esse número aqui dá para dividir por 5. Quanto que dá? Vamos fazer aqui. 3, 1, 2, 5 divididos por 5. Pego 30 e 1. 6 vezes 5 é 30, sobra 1. Abaixo 2. 2 vezes 5 é 10, sobra 2. Abaixo 5. 5 vezes 5 é 25. Pronto. Então, 625. Termina em 5? Sim. Dá por 5 ainda. Vamos tentar dividir aqui por 5. Vamos pegar o 6. Dá uma vez, sobra 1. 12 dá 2 vezes. 2 vezes 5, 10, sobra 2. E o 25 de novo, deu 125. Ainda dá por 5. Pegamos o 12. 12 por 5 dá 1. Sobra 2, que dá 25, dá 15, é isso? Tá certo isso aí? 15 do 125. Deu uma vez, abaixei o 2, 2 vezes 5, 10, sobrou 2, 125. Não, tá errado. Aqui tá errado, meu querido, não é uma ali, ó. Quer fazer de cabeça esse que dá aqui, ó. 12 por 2. 12 por 2 é 5, né? 5 vezes 2 é 25. Agora sim. Dá por 5, dá 5, dá 5 e dá 1. Vai. Quantas vezes o 5 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, que é o índice. Posso reescrever assim. 5 elevado na 5. Cortando o radical com o índice, a resposta é 5 positiva. Por que positiva? Mas ela é ímpar, não tem problema, pessoal. Sempre que aqui é positiva, a resposta é positiva, não preciso analisar nada. Quando é que eu tenho que analisar? Quando é que eu tenho que analisar? Quando aqui dentro é negativo. Quando aqui dentro é negativo, aí sim eu faço análise. Se ali dentro é negativo e aqui é ímpar, a resposta é negativa. Quanto que deu de resposta? Deu 5. Tá? Quando ali dentro é negativo e o índice é ímpar, a resposta é negativa. Se o índice fosse par, professor, não teria resposta nos reais.
não teria resposta nos reais. Tá bem? Se o índice fosse par. Vamos para a próxima? Próxima questão? Não tem próximo. Então, já tinha programado só essas atividades aí para vocês, tá bom? Então, com esses exemplos que eu passei para vocês, vocês vão então agora fazer, né, atividade referente a radicais. Então, vou disponibilizar essa aula, uma aula programada. Você vai ter um tempo para assistir, copiar no caderno, fazer os exemplos. Aí na próxima aula programada eu vou liberar as atividades. Né? Vocês vão ter tempo para copiar, exercitar as atividades. E aí na terceira aula programada eu vou fazer o quê? Aí sim vamos fazer uma live corrigindo essas atividades e tirando as dúvidas de vocês. Tá? Espero que vocês tenham entendido como fazer então o radical. Duas propriedades bem simples, né? Duas propriedades bem simples. Primeira propriedade, se o radicando é positivo, não importa. O radicando é positivo, eu consigo achar a raiz enésima. Se o radicando é negativo, eu tenho que olhar o índice. Se o radicando é negativo, eu tenho que olhar o índice e fazer o quê? Se o índice é ímpar, a resposta vai dar negativa. Se o índice é par, não existe resposta nos reais. Tá bom? Não existe resposta nos reais. Tá? Espero então vocês até a próxima aula para a gente seguir fazendo aí as atividades e a correção. Um grande abraço para vocês. Até mais. Fui. Tchau.